Bom, as peças vêm todas bem separadinhas e muito bem embaladas na nossa caixa, tanto do Apenino Low quanto do Mid e também do Apenino Large. Junto dos armários já vem também todos os kits de parafusos e as ferragens necessárias, tanto para a montagem deles quanto das portas, enfim. E um dos primeiros passos, é claro, é separar todas as partes necessárias para a montagem desse armário. A gente começa separando sempre essas partes menores, onde um lado você vai ver que tem um furo apenas, uma parte tem apenas um furo e na outra tem vários, porque uma parte vai encaixar na outra. Nesse caso aqui, a gente vai posicionar, já vou mostrar para vocês, posicionar um parafuso aqui e encaixar na lateral. No caso, vocês vão notar que são 8 peças, totalizando 4 quando unificadas. E essas peças aqui são as cantoneiras do seu armário. Lembrando sempre que você tem que colocar o tambor virado para o lado do parafuso. Nesse caso, como o parafuso entra aqui por cima, eu tenho que colocar a abertura dele virada para o lado de cima também. Agora a gente começa a fixação dos parafusos minifix. Você pode fazer com uma chave Phillips, mas nesse caso eu vou facilitar meu trabalho e fazer com uma parafusadeira. Como a gente comentou no começo do vídeo, você tem que unir uma parte na outra. Nesse caso, a gente tem que unir essa parte que tem mais tamborzinhos minifix nessa parte que está com o parafuso. Então, lembrando, é só posicionar um no outro e apertar com uma chave Phillips. Para continuar a montagem do seu Apenino Low, a gente recomenda começar pela parte de baixo. E a gente identifica ela nessas duas peças que têm o mesmo tamanho. A parte de baixo tem a furação e a marcação para posicionar os pés. Nessa etapa você vai precisar apenas dos parafusos minifix, onde você vai soltar aqui a bucha do seu parafuso e posicionar ela em todos esses furinhos aqui distribuídos pela peça. Depois de posicionar todos os parafusos na peça, a gente utiliza duas cavilhas nesses dois furos frontais aqui. Um desse lado e outro desse. E é claro, posiciona também as colunas para dar sustentação para o seu Apenini. E lembrando que para posicionar da forma correta as colunas, a gente coloca essa peça vertical sempre para o lado de dentro da peça. Agora a gente vai identificar os nichos centrais do seu Apenini. A gente começa com essas duas peças que são iguais, onde um lado vai ter mais furos e do outro lado vai ter apenas 4 furos. Aqui nós vemos a outra peça igual também, 4 furos de um lado e desse lado aqui nós temos 10 furos. Essas peças a gente vai deixar separada, pois a gente vai montar agora esse nicho central, onde a gente precisa dessa peça que possui os 4 furos da extremidade e 2 furos do outro lado, juntamente com essa peça menor que também possui os 4 furos de um lado. A gente vai precisar também dos tamborzinhos e dos parafusos do minifix. Agora é só a gente encaixar essa parte menor nos parafusos, sempre lembrando para os parafusos ficarem para a parte de fora da madeira. Nessa outra peça que a gente deixou separado antes, a gente posiciona também os parafusos minifix e os tambores do outro lado. Continuando então a nossa montagem, a gente também posiciona duas cavilhas do lado dos parafusos minifix. O próximo passo será a montagem das laterais, que vão ser identificadas bem facilmente. Isso porque os nossos armários contam com esses cantos arredondados, dando forma orgânica aos seus Apeninos. Ao posicionar as laterais, você tem que identificar uma coisa muito importante. Quando você posiciona a peça no móvel, vai notar que a parte de trás do seu Apenini vai ficar bem rente, enquanto na parte da frente vai sobrar um pouquinho. Ele é assim mesmo, pois nesse vão aqui é onde vai correr as portas. Seguindo então, o próximo passo seria a gente posicionar essa peça nessa outra, onde a gente alinha a cavilha junto com o parafuso e fixa ela apenas girando o tambor. Seguimos então posicionando agora todas as peças no nosso Apenini. A gente deixa os parafusos virados para a parte de dentro e posiciona ele nos parafusos minifix. Agora precisamos unir essa peça que a gente montou previamente no resto do móvel.
Para essa etapa a gente vai precisar das ferragens, já que vamos montar as portas do seu Apenini. Como vocês puderam ver, as portas já contam com as buchas de fixação, então essas que vieram extra não precisam ser colocadas nas suas portas. Para essa etapa também é recomendado que você fixe muito bem as partes das rodinhas e deixe essa parte de cima aqui um pouco mais solta, para conseguir colocar com mais facilidade no seu móvel. Para a próxima etapa, então, a gente vai precisar dos parafusos minifix e vamos fixar todos eles na parte de cima do nosso Apenini. Claro, não esquecendo que 2 desses furos são um pouquinho menores, que são para as cavilhas. Com todos os parafusos devidamente fixados, é só unir as duas partes utilizando os tambores minifix. Chegando no fim da montagem, então, a gente precisa agora fixar os pés. A gente vai utilizar esses parafusos dourados que acompanham o seu Apenini. Essas peças ficam fixadas nas cavilhas que a gente colocou previamente, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e não precisam ser parafusadas. Chegou a hora da gente fixar as suas portas no Apenini. A gente vai começar, é claro, pela parte de baixo, alinhando junto com o trilho, e foi por isso que a gente deixou esses parafusos um pouco mais frouxos, já que a gente vai precisar encaixar essa guia na parte de cima do trilho. Agora a gente vai fixar as prateleiras, a gente precisa dessa pecinha de silicone com essa ventosa. E a gente vai posicionar então na altura desejada e simplesmente conectar no furo já existente no móvel. Por último, mas não menos importante, a gente precisa só fixar a parte do fundo no nosso Apenini. Fazendo isso é bem fácil, ele já vem com as furações, então a gente só precisa encaixar ele certinho com as laterais e o fundo e dar uma pressionada para se adaptar certinho ao nosso Apenini. E fazendo isso é só fixar com os parafusos, os mesmos que utilizamos na fixação dos pés do nosso Apenini. E finalmente terminamos a montagem do nosso Apenini Low. E como vocês puderam ver, sobraram alguns parafusos e ferragens que a gente vai te mostrar caso tenha ficado com alguma dúvida. As portas, como vocês podem ver, deslizam muito bem, não ficam nem um pouco travadas, nem ficam soltas demais. Lembrando que o nosso Apenini é construído 100% em MDF, que dá extrema resistência e, é claro, os cantos curvos, remetendo à biofilia presente na coleção Ventura. Outra característica dos cantos arredondados é essa impressão de um móvel estar flutuando, deixando ele extremamente bonito em qualquer cômodo. O armário Apenini está disponível em 3 versões, essa que é a Low, a Mid e a Large, e todos eles fazem parte da coleção Ventura. Então acesse o nosso site e conheça tudo sobre esses armários incríveis. E provando a versatilidade do nosso Apenini, ele se encaixa perfeitamente como um rack de sala, por exemplo, e fica muito bem ambientado em qualquer ambiente que você encaixá-lo. Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário do que você achou dos nossos lançamentos do Apenini Low, Mid e Large e se inscreva no canal. Vejo vocês numa próxima. Até mais!